Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte. Desta vez, estarei apresentando o programa sozinho, né? O Gil Cipriano, nosso comentarista oficial, hoje teve um compromisso, né? Está acompanhando sua esposa, sua sogra ao médico e não pôde estar presente no nosso programa, mas quarta-feira estará de volta. Gil, um grande abraço, e também para a sua esposa, sua sogra, e melhoras com a sua sogra, que dê tudo certo nos exames realizados. Falando do nosso programa, um final de semana recheado de muito esporte, né, com vôlei, basquete, futebol e muito mais. Para começar o programa dessa segunda-feira, vamos comentar de vôlei. A equipe masculina de vôlei dominou a Austrália e garantiu sua quarta vitória seguida na Liga Mundial. Em um ginásio lotado, a equipe brasileira venceu por 3-0, 31-29, 25-19 e outro 25-19, né? 3-0, portanto, diante da Austrália, e conseguiu, portanto, a sua quarta vitória seguida na Liga Mundial de Vôlei. Lembrando que o Brasil terá ainda muitos outros compromissos daí para frente. Lembrando, e o próximo será contra a Sérvia. Agora será fora do país. O jogo foi no Brasil e os jogos contra a Sérvia será fora. As partidas serão disputadas na próxima sexta-feira, dia 12, em Belgrado. Portanto, o Brasil aí no vôlei masculino dando uma lição nos adversários, vencendo e voltando a ser realmente aquela seleção que todos nós conhecemos no voleibol masculino. Também no vôlei feminino, porém vôlei de areia, tivemos uma dupla feminina campeã. Em jogo duro, Larissa e Thalita venceram canadenses e levaram o ouro no circuito mundial de praia na Croácia. Em boa fase, na corrida olímpica, brasileiras venceram Sara Pavan e Bansley no tie-break. A dupla já havia vencido o Grand Slam de Moscou na semana passada. E agora mais uma grande conquista rumo a Rio 2016, na Olimpíada do ano que vem, no Rio, no nosso país. Portanto, parabéns às campeãs, né? A dupla feminina Larissa e Thalita conseguindo, portanto, mais um título de Grand Slam. Vôlei, como você viu aí, né, o Brasil muito bem representado, masculino nas quadras e também o feminino nas areias. E também tivemos o Brasil envolvido no futebol, né? O Brasil enfrentou o México, a seleção brasileira principal, treinada pelo técnico Dunga, saiu das vaias aos aplausos e venceu o México em reencontro com a sua torcida. O jogo foi na Arena Palmeiras, neste domingo às 5 horas da tarde. E venceu pelo placar de 2-0. Gols de Felipe Coutinho e Diego Tardelli. 2-0, portanto, mais uma vitória na era Dunga, né? Na nova era Dunga, fazendo com que a equipe brasileira aí permaneça invicta nesse pós-Copa do Mundo, né, do ano passado, após a derrota para a Alemanha e também para a Holanda. A equipe conseguiu já várias vitórias e desta vez mais uma. Próximo jogo agora da seleção brasileira na quarta-feira contra Honduras, e também, quem sabe, mais uma vitória. Lembrando que no final de semana já teremos Copa América, então a seleção brasileira aí já se preparou, lógico, mas agora esses amistosos servem apenas para entrosamento e também, é lógico, para obter bons resultados, para chegar com moral na Copa América. Então, parabéns também à seleção brasileira principal, que garantiu aí uma vitória diante do México, 2-0. O time, né, que foi a campo, os titulares, foi Jefferson no gol, Fabinho, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Fernandinho, Casemiro, Felipe Anderson, Everton Ribeiro, Douglas Costa e Roberto Firmino. Também tivemos Diego Tardelli, o William, o Felipe Coutinho, Fred e o Elias. Estes foram além do Danilo
também jogadores aí que participaram da partida. 2-0, uma grande vitória, e que venha, portanto, Honduras no meio de semana para, quem sabe, somarmos mais uma vitória e chegarmos bem na Copa América. Mudando de futebol, né, falamos de vôlei, futebol envolvendo as seleções do nosso país, falando agora de basquetebol. O Cleveland Cavaliers, a equipe, né, de LeBron James, empatou a série de 7 partidas com o Golden State na prorrogação, e empatando aí 1-1, né, LeBron volta a ser dominante, né, durante o jogo, fez 39 pontos e triplo-duplo, e garantiu a primeira vitória dos Cavs na decisão. Equipes voltam a se enfrentar nesta próxima terça-feira, portanto 1-1 nessa decisiva, né, melhor de 7, e portanto nesta terça-feira mais uma partida que com certeza será muito disputado, igual está sendo todas essas outras partidas. O resultado foi de 95-93 para o Cleveland contra o Golden State. Lembrando que o destaque foi LeBron James do Cleveland, e o destaque do Golden State, como sempre, Stephen Curry, também grande jogador, os dois aí, se não os melhores da atualidade no basquetebol. Mudando novamente de basquete, agora vamos falar de futebol novamente. Agora, Liga dos Campeões. Liga dos Campeões terminou, né? A grande final foi neste sábado, e o Barcelona é pentacampeão. Ganhou seu 5º título com o brilho da estrela Neymar, né? No último lance da partida conseguiu marcar o seu gol e sacramentar aí a vitória e o título da equipe da Espanha, né? O Barcelona vencendo por 3-1. Os gols foram anotados, né, do Barça, primeiro por Rakitic, o segundo por Luis Soares e o terceiro por Neymar. 3-1, Neymar fechou o placar, portanto, e Barcelona conquistou a Champions League pela 5ª vez. A Juventus, lógico, não comemorou vice-campeonato, mas é sim de se comemorar, lógico, a equipe conseguiu chegar numa grande final, tinha tudo sim para até mesmo tentar levar para a prorrogação, poderia ter empatado a partida em alguns lances, jogou bem no segundo tempo, porém a superioridade do Barcelona realmente veio à tona, e a equipe liderada por Messi, que não foi aquele Messi que todos conhecemos, mas ajudou sim a equipe a conquistar, portanto, esse título. Neymar, ovacionado, né, muito comemorado, fez o gol, foi para a galera, estará logo logo com a seleção brasileira, já está voltando, né, após as comemorações na Espanha. O jogo, lembrando, foi em Berlim, na Alemanha. Agora, após as comemorações na Espanha, estará vindo para a seleção brasileira, onde vai se integrar ao elenco que vai participar da Copa da América, né, da Copa América, que será disputada no Chile. Então, parabéns ao Barcelona, parabéns ao trio MSN, né, Messi, Suárez e também Neymar, que com certeza desequilibraram nesta Liga dos Campeões. E lembrando que o Neymar foi o artilheiro da competição. Então, grandes conquistas o Neymar vem somando na sua carreira, né? Quem sabe a próxima possa ser aí a Copa América com a seleção brasileira. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Série B e Série A do Brasileirão, além, é claro, do Paulista da 2ª Divisão. Fernandópolis perdeu fora de casa para o América e se complicou na tabela. Até já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos, e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos
foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos no primeiro bloco em destaques, né, do vôlei, seleções brasileiras, tanto masculina, feminina, também do nosso futebol brasileiro, a seleção também que venceu o México, além do basquete e também da Liga dos Campeões, final da NBA e Liga dos Campeões, Barcelona campeão pela quinta vez. Dando sequência, vamos falar agora de Série B do Brasileirão. Série B que tivemos a rodada, a sexta, começando na sexta-feira e se concluindo neste sábado. Com os resultados, o Botafogo lidera com 16 pontos, mas vamos conferir primeiro os resultados, depois eu falo a classificação da Série B. Na sexta-feira, o Vitória venceu por 3-1 o Atlético Goianiense, o jogo foi no Barradão, portanto vitória do Vitória por 3-1. Também na sexta, na Arena Pernambuco, o Náutico venceu por 2-1 o América de Minas. Já também na sexta, mas porém mais tarde, às 21h50, o Botafogo venceu o Mojimirim, time paulista, no qual também era lanterna e se mantém na lanterna. O Mojimirim continua em último, 3-0 para o Botafogo. Com essa vitória, portanto, o Botafogo lidera juntamente com o Náutico, já abrindo aí dos demais concorrentes, Botafogo e Náutico. No sábado, o Bragantino, o time paulista, venceu o Bahia. Venceu bem, 2-0, jogou em seu estádio
e com essa vitória conseguiu aí dar uma respirada na tabela. O Criciúma no sábado, jogando em casa, perdeu para o Macaé por 3-0. Uma importante vitória do Macaé, que chega bem também na tabela, já é o terceiro na classificação. O Ceará, jogando em casa, também foi surpreendido, perdeu por 3-1 para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é o sexto colocado, enquanto o Criciúma amarga a 14ª colocação. O Luverdense, jogando em casa, empatou com o Santa Cruz em 2-2. E ambas as equipes aí continuam na parte intermediária da tabela. O Boa Esporte Clube foi surpreendido pelo Oeste, né? O Oeste de Itápolis conseguiu aí mais uma vitória, ou melhor, a sua primeira vitória, e deu um passo importante aí para sair da zona do rebaixamento e respirando, portanto, na competição. 2-1 para o Oeste contra o Boa Esporte fora de casa. O Oeste, portanto, um grande resultado. O Paysandu, jogando em casa, venceu por 2-1 o Paraná Clube e também se empolgou aí na tabela, está em quinto lugar na competição, enquanto que o Paraná amarga a 18ª colocação. O CRB, jogando em casa, recebeu o ABC, e o ABC, os visitantes, venceram por 1-0. Com esse resultado, a equipe do ABC está em oitavo, o CRB em 11º. Então, esses foram os jogos da sexta rodada, com destaque aí para Náutico e América Mineiro, que era um dos jogos aí, confrontos direto. Com o resultado, o Náutico segue na cola, juntamente aí com o Botafogo, 16 pontos cada um, porém o saldo do Botafogo é melhor, tem 10 contra 7. Portanto, o Botafogo do Rio lidera com 16, saldo de 10. O Náutico em segundo com 16, saldo de 7. Em terceiro, o Macaé com 13 pontos. O Vitória é o quarto com 12. O Paysandu em quinto com 12 também. Em sexto, Sampaio Corrêa com 11. Em sétimo, Bahia também com 11. O ABC em oitavo com os mesmos 11 pontos. Em nono lugar, o América Mineiro, que foi o mais prejudicado aí na rodada, perdeu 5 posições com a derrota do confronto direto aí, né, com o Náutico. Perdeu 5 posições e é o nono com 10 pontos. O Luverdense é o 10º com 8. O CRB é o 11º com 7. O Bragantino agora é o 12º, subiu 6 posições com a vitória diante do Bahia, né? Por isso que eu disse que foi uma importante vitória do Bragantino diante do Bahia, tanto que o Bahia é uma forte concorrente, uma equipe concorrente aí ao título e a subir para a Série A do ano que vem. O Oeste também subiu 4 posições, é o 13º com 7 pontos. O Criciúma é o 14º com 6, o Boa Esporte 15º com 4. O 16º é o Santa Cruz com 4 pontos também. Na zona de rebaixamento, Ceará, Paraná, Atlético Goianiense e Mojimirim. Os 3 primeiros, 4 pontos cada. E o Lanterna, Mogi, com apenas 2 pontos, 2 empates, não venceram ainda. Além do Mojimirim, Atlético Goianiense e Paraná não venceram ainda na competição, seguem sem vencer e quem sabe, né, as equipes consigam bons resultados nas próximas rodadas. Já pela parte de cima da tabela, os únicos invictos são Botafogo e Náutico, que são os 2 líderes, realmente ainda não perderam, porém não tem mais o 100% também de aproveitamento, ambas já empataram uma partida cada. Série B do Brasileirão, que terá já a 7ª rodada, início nesta terça-feira, com 2 jogos. Paraná Clube e Luverdense, o jogo será no Durival Brito, estádio do Paraná. E também Oeste Botafogo, time paulista Oeste, que é hoje o 13º colocado, enfrentando o líder. Quem sabe aí, né, o Oeste consiga derrotar o líder Botafogo e embalar ainda mais na tabela. Ou, lógico, se perder para o líder não vai ser muito cobrado, tanto que o Botafogo vem fazendo uma boa campanha, não será surpresa se o Botafogo vencer fora de casa. Portanto, o campeonato da Série B seguindo eletrizante e o restante dos jogos todos marcados para sexta-feira e sábado, dia 13. Então até lá a gente vai falando os resultados de terça, né, no programa de quarta, e na sexta-feira
falaremos os confrontos que teremos neste próximo final de semana. Assim como a Série B, a Série A também contou com a 6ª rodada neste final de semana. E começou no sábado com um empate entre times paulistas, né? O clássico paulista, Santos e Ponte Preta, terminou empatado em 2-2. Com esse empate, a Ponte se mantém invicta na competição, assim como o Sport, as duas únicas equipes que não perderam na competição. Porém, a Ponte está melhor na tabela com 12 e um saldo superior ao do Sport, né? Que tem 5 contra 6 da Ponte Preta. Com esse resultado, o Santos ficou para trás, 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta perdeu uma posição e agora é o 3º colocado com 12. O Flamengo também no sábado, dessa vez no Maracanã, venceu a Chapecoense por 1-0. Resultado aí que ajudou a equipe a dar uma respirada, porém ainda está na zona de rebaixamento em 17º, né, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento com 4 pontos. A Chapecoense estava bem na competição, em caso de vitória poderia estar no G4, porém agora está na 9ª colocação com 9 pontos ganhos. Também no sábado, mais à noite, né, às 18h30, tivemos mais um jogo e também, lógico, tivemos o jogo das 22 horas, mais 2 jogos às 22 horas, perdão, 3 jogos às 22. Nos das 18h30, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No Clássico Mineiro, quem levou a melhor foi o visitante, né? Geralmente, quem cai no horto está morto, e não está sendo assim ultimamente, né? O Atlético foi eliminado na Libertadores, sendo surpreendido, né, pelo Internacional, que empatou 2-2, então não foi aquilo que todos esperavam, e desta vez o Cruzeiro também superou e derrotou o Atlético por 3-1 de virada, 3-1 para o Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo já colocando o seu trabalho aí para funcionar, e com o resultado o Cruzeiro subindo na tabela, né, dando sua respirada. O Atlético Mineiro, com a derrota, caiu 2 posições, é o 6º com 10 pontos, enquanto o Cruzeiro subiu mais 2 posições e agora é o 13º com 7 pontos. Dos 3 jogos das 10 horas, das 22 horas, né, da noite do sábado, o primeiro, São Paulo, venceu o Grêmio por 2-0. E essa vitória foi importante, pois foi a estreia do treinador Osório. Conseguiu estrear com o pé direito, fazendo com que sua equipe aí chegue no 2º lugar da competição com 13 pontos. O São Paulo ganhou 3 posições nesta rodada. Já o Grêmio agora é o 12º, né? Com a derrota perdeu 3 posições e tem apenas 8 pontos ganhos na tabela. O Atlético Paranaense também jogou no sábado à noite e venceu o Vasco 2-0. O Vasco continua aí sem vencer na competição e já está preocupante a vida do Vasco na competição, né? O vice-lanterna com apenas 3 pontos ganhos, então precisa e muito reagir, que senão vai se complicar aí e pode cair novamente para a Série B do ano que vem. Já o Atlético Paranaense se mantém na liderança com 15 pontos, liderança isolada, 2 a mais que o vice-líder São Paulo, que tem 13. Portanto, aí o Atlético cumprindo a sua meta por enquanto nessa parte inicial da competição. O Corinthians foi até a Arena Joinville e venceu 1-0, magro, porém venceu, não convenceu, mas somou 3 pontos e deu uma respirada na tabela, né? Estava caindo muito de produção o Corinthians, voltou a vencer após 3 rodadas e agora é o 8º com 10 pontos, subiu 3 posições na tabela. O Joinville é o lanterna com apenas 1 ponto ganho, não venceu nenhum o Joinville ainda, assim como o Vasco da Gama. Já no domingo, às 11 horas da manhã, tivemos Internacional e Curitiba. E o Internacional venceu 2-0 e conseguiu aí também dar um bom salto na tabela. Subiu 3 posições
é o 10º colocado com 9 pontos ganhos, enquanto o Coritiba entrou na zona do rebaixamento e tem apenas 3 pontos ganhos. Portanto, Coritiba também aí abrindo o sinal de alerta, quem sabe consiga escapar aí dessa zona desconfortável, mas é uma das equipes que eu e o Gil, né, a gente já vinha comentando, que pode ser um dos fortes candidatos a cair para a Série B do ano que vem. Fluminense e Sport ficaram no 0-0 no Maracanã. Com esse empate, o Fluminense, que estava bem na tabela, ainda subiu uma posição. Foi para a 5ª colocação com 11 pontos. Já o Sport ficou em 4º com 12, caindo uma posição. O Sport, como eu disse, assim como a Ponte Preta, é uma equipe também invicta na competição. Não perdeu ainda nenhuma, assim como a Ponte Preta tem 12 pontos e está no G4. No domingo à tarde tivemos também mais 2 jogos, além de Fluminense e Sport 0-0, Figueirense 2, Palmeiras 1. É o Palmeiras que caiu de produção nessas 2 últimas rodadas, né? Um empate e uma derrota agora para o Figueirense. Com a vitória, o Figueirense subiu 2 posições, é o 14º com 7 pontos. O Palmeiras, com a derrota, caiu 3 e é o 15º com apenas 6 pontos ganhos. Então, Palmeiras também aí precisando voltar a vencer, pois esse começo, se complicar, vai ficar para trás. O Goiás, jogando em casa, perdeu para o Avaí por 1-0. O Avaí aí, visitante, conseguiu uma ótima vitória, subiu 3 posições, agora é o 7º colocado com 10 pontos. Já o Goiás vem caindo aí, caiu mais 3 posições, está em 11º com 8 pontos. Estes foram os jogos dessa 6ª rodada e a classificação, né, como você pode acompanhar aí jogo a jogo. O G4 hoje é formado por Atlético Paranaense, primeiro, né, com 15 pontos, São Paulo em segundo com 13, Ponte Preta e Sport com 12, terceiro e quartos colocados respectivamente. Já na zona de rebaixamento, Flamengo é o 17º, Coritiba o 18º, Vasco 19º e Joinville é o lanterna 20º colocado. O que chama atenção é Palmeiras e Santos, 2 equipes fortíssimas, né? Fizeram inclusive a final do Campeonato Paulista, mas que estão configurando aí 2 posições acima da zona de rebaixamento, né? 15º Palmeiras e 16º Santos. Também precisam aí urgentemente ligar aí o sinal de alerta para não cair aí na zona de rebaixamento e ficar estacionado ali, porque depois que entra na zona de rebaixamento é complicado sair. Então, esta rodada muito eletrizante e quem sabe na próxima, né, que vai acontecer agora, essa foi na sexta e no sábado, dia 10 no meio de semana já teremos grandes jogos, inclusive entre eles Atlético Mineiro e Santos, Corinthians e Internacional, Vasco e Cruzeiro, então Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense, grandes jogos. Os demais não vejo muita, né, rivalidade, porém com certeza também serão muito equilibrados. Sexta rodada, portanto, com grandes resultados e o Atlético Paranaense liderando ainda a competição. Vamos ver até quando. E o São Paulo agora na cola, né? São Paulo, Ponte Preta e o Sport buscando aí, caçando o furacão, o Atlético Paranaense. Ao Vasco e ao Joinville, né, que não venceram ainda, resta aí sentar, acertarem os pontos para quem sabe vença a primeira partida na próxima rodada. Mudando de campeonato brasileiro, da Série A, falamos da Série B, da Série A, agora vamos falar de Paulista da segunda divisão. O Fernandópolis jogou em Rio Preto, infelizmente perdeu. Mas antes vamos falar todos os resultados desta rodada pelo grupo 1, o grupo que está o Fernandópolis. No sábado, o Vossen de Assis jogou contra o Assisense, clássico, né, da cidade de Assis. Acabou aí com o visitante, o Assisense, visitante em termos de estádio, né? Porém,
o Assisense venceu por 2-0 e conseguiu dar um bom salto na tabela. O Vossen, que era o vice-líder, se mantém na vice-liderança, porém, desta vez derrotado em casa. O Noroeste também jogou no sábado em casa, Noroeste de Bauru, recebendo o Oswaldo Cruz e goleou 3-0 para o Noroeste, que também deu um grande salto na tabela. O Grêmio Prudente pegou o José Bonifácio no no sábado à tarde e ganhou por 4-3, um jogo muito equilibrado, né? O Grêmio Prudente vencia fácil e o José Bonifácio resolveu complicar, mas não conseguiu sequer o empate. O Grêmio Prudente conseguiu aí sair vitorioso, né? Venceu por 3-0, levou 3 gols do Bonifácio e conseguiu fazer o quarto no final, sair vitorioso o Grêmio Prudente, que é o líder do grupo do Fernandópolis. Bandeirante e Tanabi empataram em 0-0. O jogo foi no domingo pela manhã. Assim como o América e Fernandópolis fizeram um grande jogo, porém com gols. Bandeirante e Tanabi fizeram um grande jogo, porém sem gols, pois as defesas, né, ou então os artilheiros, lógico, não estavam com os pés calibrados. Já o América, que parecia estar assim como o Tanabi e Bandeirante, sem faro de gols, mostrou que em 10 minutos poderia resolver o problema. E o Fernandópolis, que havia saído na frente, 1-0, acabou deixando aí o time do América virar, faltando 10 minutos para o término da partida, né? 2-1 para o América, e com a derrota a classificação ficou agora complicada para o Fernandópolis, né? O Grêmio Prudente lidera com 22 pontos, abriu aí uma certa folga, né? 6 pontos de diferença para o Vossen de Assis, que tem 16. O Noroeste de Bauru é o terceiro com 13. E o Assisense é o quarto com 13 pontos também. Fernandópolis, com a derrota, caiu para a quinta colocação com 11 pontos. E o América é o sexto agora com 10. O Oswaldo Cruz é o sétimo com 8. Tanabi é o oitavo com 8. José Bonifácio é o nono com 5. E o Bandeirante é o décimo com 3 pontos. Após a derrota, o treinador Carlinhos, né, em conversa com a diretoria do Fernandópolis Futebol Clube nesta noite de domingo, resolveu aí pedir demissão, está fora da Águia. Carlinhos foi campeão com o Nacional no ano passado pela segunda divisão, estava com o Nacional também na 3, quase conseguiu aí classificar entre os 8, né? Ficou em 9º lugar na Série A3, os 8 classificavam para a próxima fase, veio para o Fernandópolis e não é mais o treinador. Após aí 7 partidas, né, o treinador Carlinhos disputou 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 11 pontos e aproveitamento aí de 60%. Carlinhos, que pediu para sair, segundo ele, imaginava uma coisa diferente, né? Ele deu uma entrevista aqui no site Futebol Interior. Eu acertei com o Fernandópolis com uma situação totalmente diferente do que eu imaginava. Antes de vir, recebi 2 excelentes propostas, uma delas de fora do estado. Imaginei uma coisa e vi que era totalmente outra. Sou um profissional que não aceito interferência no meu trabalho. Então está explicado a minha saída, explicou o treinador. Como podemos ver aí, o treinador não gostou às vezes de alguma interferência em escalação de jogadores, né? Fica aí realmente a nossa dúvida, né? Será que isso realmente aconteceu? Ainda não temos os fatos, mas essa semana vamos atrás da diretoria, né? Vamos chamar alguns da diretoria ou envolvidos nela para poder estar aqui esclarecendo realmente o fato da saída do treinador Carlinhos, que deixa o clube em um momento, vamos dizer assim, difícil, pois agora vai encarar o Vossen, que é o vice-líder, em casa, nesta sexta-feira à noite, na próxima sexta-feira, precisando e muito da vitória. Em caso de resultados aí desfavoráveis, o Fernandópolis pode até dar adeus a uma possível classificação em caso de vitórias, né, de Noroeste e Assisense. Lembrando que a próxima rodada, só para os amigos aí de casa ficar por dentro, o Fernandópolis pega o Vossen, porém
temos os outros jogos, Assisense e América, né? O Assisense joga em casa, se vencer o América, né, já pula bem também na frente na tabela. O Noroeste pega o Tanabi que não está muito bem das pernas, né? Pode ser derrotado pelo Noroeste de Bauru. O Grêmio Prudente pega o Oswaldo Cruz. Fernandópolis venceu o Oswaldo Cruz lá. Será que o Grêmio Prudente também não vence? Então, complicado. Então fica a nossa torcida para o Fernandópolis, né? Técnico cotado para assumir o Fernandópolis. Cotado, né? Não é certo. Treinador China, que já passou pelo Fernandópolis, foi treinador do Votuporanguense também, está sendo cotado aí para assumir a ausência do Carlinhos, que pediu demissão. Os torcedores do FFC, da Sangue Azul, que foram até Rio Preto, acompanharam, né? Foram de ônibus, protestaram na saída, né, dos jogadores, do treinador, dos vestiários para o ônibus, né, na entrada dos jogadores no ônibus, inclusive com vídeos, né, foram gravados os protestos, realmente protestos que fizeram com que ajudaram, né, somaram para que Carlinhos pedisse sua demissão. Fica agora no ar a nossa dúvida, né? Você também torcedor, será que o treinador Carlinhos realmente pediu para sair, foi dispensado? Disse em entrevista que pediu, mas será que foi forçado a pedir? Então vamos apurar esses fatos para o programa de quarta-feira estarmos falando tudo o que aconteceu sobre essa demissão e quem sabe até lá o próximo treinador já tenha fechado. Por enquanto, Júnior, né, o Júnior, que era o treinador aí até um tempo atrás, é o interino momentâneo, mas quem sabe até o meio de semana o presidente Gerry já não apresenta o seu novo treinador, que venha para somar, e é lógico, né, que possa trabalhar, né, deixem o treinador trabalhar, pois se é treinador, conhece, se foi contratado, tem capacidade. Infelizmente o Carlinhos saiu, mas que vem um outro bom técnico. Isso me lembra muito a saída do Pinho, né, no ano passado. O Pinho, que era treinador do Fernandópolis, saiu desgostoso também por não poder tomar conta de sua equipe 100%, né, por não poder ele só apenas escalar sua equipe, e deu no que deu, né? O Fernandópolis não conseguiu passar da primeira fase e o Pinho conseguiu subir juntamente o Cotim. Então é complicado, né? Futebol a gente não pode também julgar, pois não sabemos tudo que acontece nos bastidores. Por isso vamos realmente atrás, né, do que realmente aconteceu, para na quarta-feira falar para você aí de casa, né? Todas essas notícias são bombásticas, né, de agora, de momento. Tudo aconteceu aí nesta noite de domingo, nessa manhã de segunda-feira. O treinador Carlinhos não é mais o treinador do Fernandópolis e o Fernandópolis não é mais o terceiro colocado, e sim o quinto na tabela. Precisa vencer o vice colocado Vossen na próxima rodada. Então, para você ver aí que a tarefa está difícil, mas o Fernandópolis, o seu elenco, tem capacidade para isso, e o presidente Gerry, eu tenho certeza que vai correr atrás de um profissional de qualidade. China é o mais cotado, mas pode vir também, segundo informações, o treinador campeão com o Taubaté. Não me recordo o nome agora, foi me passado agora nesse instante, que o treinador do Taubaté também pode ser uma das opções para assumir o Fernandópolis. Se vier, com certeza será muito bem-vindo e que faça a nossa águia aí realmente decolar na competição com essa vitória em casa, que seria muito importante. Programa Jornada Esportiva de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Hoje tivemos um programa diferente, né, dos últimos que estamos tendo. Não tivemos o nosso convidado, né, o nosso comentarista Gil Cipriano, né, teve um compromisso, mas quarta-feira estará de novo conosco. E com certeza vamos ter convidados, torcedores, quem sabe dirigentes do Fernandópolis, para esclarecer tudo para você sobre o FFC. Um abraço e até quarta, se Deus quiser. Até lá.